Bom, tá gravando então, bora começar a trabalhar. Então, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai continuar do ponto que a gente parou. Ambiciosamente eu tentei falar de adolescência enquanto só e não deu tempo. Mas então a gente dividiu em dois, não ficar também tão corrido. Mas deixa eu recapitular pelo menos o que a gente, rapidamente, de onde a gente parou, para não ficar também uma coisa desconexa, tudo bem? Então a gente estava falando, primeiro, da adolescência como o resultado aí da Revolução Industrial, ou seja, a adolescência não é, portanto, algo que sempre existiu na cultura, e, portanto, se nem sempre existiu na cultura, ela também não está no mundo da mesma forma, desde sempre. Então, quando a gente estuda a gente estuda a adolescência num certo tempo, né? E se a adolescência num certo tempo, ela também não tem uma marcação exata. Eu posso ter adolescentes de 8 anos cronológicos e 40 anos cronológicos de idade, porque a adolescência não tem a ver exatamente com um acontecimento biológico. Eu sei que a gente está numa época que o povo está adorando biologizar tudo, né? E se puder colocar um neuro na frente, melhor ainda. Mas nem tudo dá para ser biologizado. Eu diria que alguns fenômenos da vida humana, dentre eles, por exemplo, a adolescência, não acho que é um fenômeno tão biologizável assim, a ponto da gente poder desconsiderar. Eu sei que tem muita gente que confunde adolescência e puberdade, mas, de novo, nós temos adolescentes que entram na adolescência independente da puberdade, e a puberdade já passou e a pessoa continua lá. Então, não há uma amarração tão direta assim. Então, a gente estava falando também sobre os temas que normalmente se articulam à adolescência, toda vez que a gente fala de adolescência, e normalmente são temas que dão notícias desse desencontro que acontece com o corpo. Desencontro que a gente nomeia, a partir de Freud e Lacan, de segundo despertar sexual ou drama puberal, né? Drama puberal por Freud, segundo despertar sexual por Lacan. E o que é esse segundo despertar da notícia? Um segundo despertar é um despertar para o mal-estar na relação com o corpo. Se é um mal-estar na relação com o corpo, eu vou tentar abafar esse mal-estar com excessos. Álcool, drogas, excesso de comida, compras, automutilação, abandono escolar e todas as outras questões possíveis. Percebam que não é sem consequência o mal-estar advindo da relação com o corpo. Então, não nos estranha também a quantidade de manifestações no corpo nessa época da adolescência, né? Afinal, é desse desencontro que vem boa parte do mal-estar. Por que as manifestações sintomáticas também não aconteceriam nesse mal-estar? E acho que é desse ponto, então, que a gente precisa continuar. Falando. A gente estava falando sobre as características, então, da adolescência, né, marcada pela procrastinação, pela autoerótica do saber, pela socialização sintomática, ou seja, não é que o adolescente não se socializa, mas ele consegue carregar o sintoma nessa socialização, né? E a gente também estava falando sobre esse lugar dos pais, e é esse ponto que a gente parou, que é o grande outro tirânico. Então, por que grande outro tirânico? Porque faz parte da tarefa da adolescência, da difícil tarefa da adolescência, se separar dos pais. O que significa que, nesse processo de tentar se separar dos pais, quando os pais se apresentam num lugar, digamos, que eles não deveriam ocupar mais, como, por exemplo, o lugar de uma lei inquestionável, ou o lugar de uma autoridade, não importa que, eles vão ser tomados como tirânicos, porque é como se esse lugar tivesse decaído, e não faz sentido você tentar, seria como um imperador deposto tentar subir no lugar de reinado novamente, não faz sentido. Uma vez deposto, você não tem como forçar que te reconheçam como imperador. Então, essa posição dos pais, ela é muito importante. Agora, os pais dão conta de serem imperadores decaídos, aí também tem esse probleminha com os pais. Vocês entendem que os pais, eles batem a mão na mesa e falam, na minha casa vai ser do meu jeito, enquanto comer da minha comida vai ter que ser do jeito que eu quero. Vocês entendem que em 2025, os pais ainda querem bater a mão na mesa e ter poder. E isso não funciona. Porque, no final das contas, o adolescente mostra com o próprio corpo
que o poder dos pais fale, porque o adolescente tem uma arma inquestionável, ele coloca o corpo à disposição. Como assim ele coloca o corpo à disposição? O pai bate a mão na mesa em colocando a lei e ele coloca o corpo à disposição a partir, por exemplo, de atos. Ele se coloca em risco, por exemplo. Como é que você coloca a lei diante do risco? Quem ganha? Risco ou lei? Risco ou lei? Risco, obviamente. Então, o ato do adolescente, ele silencia esse lugar dos pais. E os pais, às vezes, ficam sem saber o que fazer e recuam. O recuar é perigoso também, percebem? Então, não se trata de colocar a lei na mesa como se fosse o imperador, você foi deposto já. Não é mais um império. O imperador já foi deposto, não adianta voltar para esse lugar. Mas também não se trata de abandonar o país a Deus dará e ir embora, tá? Então, que outro lugar é esse possível aí nessa nossa metáfora de governo? E aí eu pedi para vocês lerem um livro muito legal da Sônia Alberti, que chama Adolescente e o Outro com letra maiúscula, se referindo justamente a esse referencial do grande outro primário, do grande outro de modo geral, o grande outro primordial é a mãe, tá? E os outros, o grande outro que vem depois com o nome do pai, por exemplo, dessa relação com o adolescente. Por que a gente está falando do adolescente e o outro? A gente também falou sobre o sujeito e o outro quando falando de bebê, falamos sobre o sujeito e o outro como falando de criança, e estamos falando da relação do sujeito com o outro agora na adolescência. Nenhum segredo aí. O eu não existe sem o outro. Então, o modo que a gente se constitui e o modo que a gente entra na linguagem e o modo que a gente estabelece a relação com o mundo se dá na articulação com o outro. Né? Isso é algo que a gente está conversando já em muitos encontros. Então, se a gente se dá na articulação com o outro, eu só vou entender a adolescência se eu entender a relação entre o adolescente e o outro. Então, esse é o ponto que a gente parou e é o ponto que a gente vai retomar. O livro da Sônia Alberti, que eu pedi para vocês lerem, então, Adolescente e o Outro, ele inicia, ele abre, né, a sua temática, dizendo com essa questão, né, qual que essa grande pergunta, né, quem são os pais para os filhos adolescentes, e eu também poderia dizer, né, quem são os filhos adolescentes para os pais. Então, essa pergunta, né, quem que são os pais para os filhos adolescentes, a Sônia Alberti começa o livro dela com essa pergunta. A gente precisa descobrir quem são os filhos e quem são os pais e de que modo eles se relacionam. Para a gente poder responder essa pergunta, fica aí uma provocação muito interessante, que só é possível responder quem são os pais e quem são os filhos se os dois ainda estiverem lá. Isso significa, então, que a primeira convocação, e talvez a das mais difíceis na clínica com adolescentes, é convidar os pais a manter a presença e a persistência. E essa talvez seja uma das mais difíceis. Todo mundo que atende criança e adolescente já escutou algumas frases que se repetem. Na clínica com adolescentes, a mais que repete quando os pais nos procuram eu estou vindo aqui porque eu não sei mais o que fazer. Normalmente, quando ele piora um pouco no processo de análise, a frase que vai vir eu estou entregando para a senhora. Eu já recebi um monte de menino, tá? Estou entregando para a senhora. E a frase que se repete quando a coisa piora mais ainda eu lavo as minhas mãos. Eu desisto. Vocês já escutaram isso na clínica com adolescentes? É bastante comum. Então, eu estou vindo aqui porque eu não sei mais o que fazer, legal, é uma posição bacana, mas ela costuma vir seguida de uma certa sequência. Estou entregando para você e lavo as minhas mãos, estou caindo fora. Qual que é uma das grandes dificuldades, então, e passo para você, Rodrigo, na clínica com adolescentes? Convidar os pais, e ser bom nesse convite, o que não é uma tarefa fácil, para que eles banquem a presença e a persistência diante do adolescente. E tentar explicar para os pais o quanto isso é importante, mesmo que pareça o contrário. Como assim, mesmo que pareça o contrário? De modo geral, os adolescentes, os pais acham que o adolescente está ou ignorando a sua existência, por exemplo, eu tento falar com ele está com fone de ouvido, ele nem tira o fone para falar comigo. Eu bato na porta,
e ele finge que está dormindo. Né? Eu tento acessá-lo de algum modo e eu vejo claramente que ele não quer que eu acesse. E aí eu vou embora. Esse aí eu vou embora é que a gente questiona. Mas e se não for para ir embora? Que outra coisa dá para fazer? Também não é para chutar a porta e entrar invadindo, né? Então, que meio do caminho é esse que dá para fazer? Mas, mesmo que pareça o contrário, ou porque os pais são ignorados pelos filhos adolescentes, ou porque quando os pais tentam se mostrar presentes, esses filhos se mostram extremamente agressivos e arredios. O que se pode fazer diante disso que não seja necessariamente desistir, lavar as mãos ou entregar para alguém? Então, de uma forma muito paradoxal, mesmo que pareça o contrário, é necessário que os pais fiquem lá. E por que os pais precisam ficar lá? Porque quem tem que desempenhar a tarefa de separação são os filhos. Se os pais saírem antes, os filhos vão interpretar como negligência, como abandono. E os pais se sentem bravos quando os filhos interpretam isso, porque a gente fala, olha, o filho conta que o pai abandonou e o pai normalmente fala, mas eu tentei até cansar de tentar. E aí, quando ele cansa de tentar, os filhos falam, tá vendo? Ele desistiu de mim, ele abandonou. Então, jogo que é necessário saber como jogar. E eu estou percebendo os pais muito perdidos nesse jogo e os adolescentes muito fodidos nesse jogo. Então, como é que funciona esse jogo? Rodrigo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Boa Vocês estão noite. falando aí, eu estou aqui corrigindo prova de adolescente, aqui no IEF. E hoje eu tive uma conversa muito interessante com ele, que eles estavam me ensinando como que eu sei que um menino ou uma menina está ficando um com o outro. Agora é a xuxinha no braço esquerdo. Eles estavam me ensinando como é que eles simbolizam isso hoje. O que você está falando aí, Renata, é porque está chegando no consultório da gente o que acontece de uma maneira geral com os adolescentes, né? Que for professor de adolescente sabe que isso que os pais também falam nas escolas, né? O que que eu faço com meu filho? A gente ouve isso dos pais. Eu já tentei de tudo, né? O que que vocês podem fazer por mim? Eu não sei mais o que fazer com ele, e etc. Né? Mas teve algo que eu levei, né? Não sei se a senhora conhece, professora, a Leiliane, professora aqui do Laboratório de Psicopatologia, aqui da Federal, né, de Goiás. A Leiliane, a gente estava falando justamente sobre a questão do adolescente, que adolescente é um mistério para psicanalista, né? É um mistério. Desde que eu fiz a, Graduação, mestrado, doutorado. desde a minha primeira formação com você, né? A gente vê que é um mistério psicanalista. Eu falei sobre a série Adolescentes e meus alunos de pós-graduação, que são pais de adolescentes, muito chocados com a. E eu falei assim, nossa, mas eles ficaram muito culpados. E ela me falou uma coisa que você está reforçando agora, que é fundamental sobre essa questão dos pais e nós adultos, né? Que é tudo bem, não há culpa desses pais, porque os pais podem estar trabalhando o dia inteiro e não sabem o que os filhos estão fazendo, né? Porque a série adolescência colocou a culpa no pai e na mãe, que são ausentes, etc. Porém, os filhos são responsabilidade dos pais. Eles não pediram para nascer. Tirando a exceção de casos como violência, os pais precisam se responsabilizar, porque os adultos são eles, né? E aqui você acaba de colocar que literalmente esses pais não estão querendo se responsabilizar por eu tentei uma, duas, três. Não, você tem que tentar para sempre. Colocou no mundo. E eles não querem bancar esse lugar de pai e de mãe. Que como pai eu digo, lugar de pai e de mãe é o lugar do ódio. É para quem os filhos vão virar os olhos. Na hora que você vai pedir alguma coisa, ele vira o olho ai, e vai sair. Não é o lugar de abraço, né? E isso ocorre hoje em qualquer lugar. Não é só dentro da clínica, né? É com nós, professores, as coordenações, as direções das escolas, né? E o pedagógico de uma escola e etc, né? E eu vou só apontar nesse negócio da série adolescente, uma coisa que eu achei uma falha muito grande na série. Ela é boa em alguns aspectos, mas ela tem uma falha muito grande. Ela desresponsabiliza completamente as plataformas. Porque, assim, é um fato, é que tem uma coisa nova de uns anos para cá, que, sobretudo depois que se ligou o algoritmo, né, é que a gente mudou a posição de sujeito e objeto em relação às redes. Se até um determinado momento nós usávamos a internet, hoje a gente pode dizer que nós somos, no final das contas, objetos
da rede, porque o produto somos nós, né? Não é mais o celular ou a tela que é o produto, nós somos o produto, inclusive vendem as nossas informações e assim por diante. E nós não mexemos de um modo ativo na rede. A rede determina o que eu vou ver a partir do algoritmo que vai me dando informações. Então, uma coisa só que eu criticaria ali, até porque como ela não foi produzida no Brasil, ela foi produzida nos Estados Unidos, tem uma discussão que no Brasil nós estamos tendo, que nos Estados Unidos eu vejo que ainda está muito distante, que é a questão da responsabilidade das redes. É inglesa, professora. Inglesa, Adolescência perdão. inglesa. Inglesa. Ainda precisa ser discutida, lá está discutindo um pouco mais, na verdade, a responsabilidade das redes. É da Inglaterra, isso mesmo. A responsabilidade das redes, porque o fato, por exemplo, eu estava vendo Fantástico ali, aquele autor do Geração Ansiosa, o Jonathan Reid, estava no Fantástico, achei péssima a entrevista com ele, muito rasa, muito ruim, sugerindo que só dê celular para os jovens a partir de 16 anos. Falei, cara, que planeta você está? A idade de consentimento é 14 anos o jovem já pode trabalhar, com 12 ele já pega um busão de um município para outro para estudar, porque dos 5.700 municípios do Brasil, nem todos ultrapassam o ensino fundamental, então você às vezes tem que se deslocar entre um município e outro para poder fazer o restante da escola, por exemplo. Eu falei, esse cara, ele está em outro planeta, ele realmente não está nesse planeta. Então, pousando neste planeta, a coisa é muito mais complexa. E dentro dessa complexidade, não adianta jogar toda a responsabilidade nos pais. A gente vai ter... Você lembra aquele ditado que... não me lembro agora de que país no continente africano, né? A gente precisa de uma comunidade inteira, né? Para educar a criança, o adolescente também. Nesse sentido, portanto, faz parte da comunidade as plataformas. Então, tem que ter uma responsabilização sobre elas. Mas voltando aqui, aí passo para você, Aparecida, um ponto importante da gente colocar sobre essas tarefas, então, qual que é a grande tarefa? O sujeito adolescente tem duas grandes tarefas. Então, para poder, então, organizar, porque a gente está aqui falando da importância dos pais. Ele tem duas tarefas. A primeira tarefa é um longo trabalho de elaboração das escolhas, o que não é difícil, o que não é nada fácil, eu preciso escolher a minha profissão, eu preciso escolher o que fazer com o meu corpo, eu preciso escolher, enfim, um longo trabalho de elaboração de escolhas. E a segunda grande tarefa é um longo trabalho de elaboração da falta do outro, do grande outro com letra maiúscula, que é justamente essa operação, essa confirmação da separação. Naqueles processos de alienação e separação que vocês conhecem lá dos primeiros tempos da infância, essa separação tem que se confirmar agora no segundo despertar sexual. Então, são duas tarefas. Deixa eu só desligar seu som, José Nilton. São duas tarefas fundamentais que o adolescente tem que cumprir. Agora, vamos pegar aí uma delas, que a gente está começando por ela. Esse trabalho de elaboração da falta do outro, ou seja, esse trabalho de elaboração de conseguir existir separado, apartado do outro com maiúscula, que vieram a ser primeiro pai e mãe. Para eu executar esse trabalho, eu preciso que pai e mãe estejam lá. Eles têm que estar lá para poder me separar deles. Se eles já forem embora antes, eu não tenho como operar essa separação. E quais vão ser as consequências disso? Mas, de novo, não é uma tarefa fácil ficar, porque, de modo geral, no processo de separação, eu só queria colocar a coisa como é capciosa. Veja, o adolescente, ele precisa se separar dos pais, mas ele precisa se separar sabendo dessa separação. Então, antes dele conseguir operar a separação de um modo possível, ele tenta operar de um modo sintomático, pela agressividade, entende? Ele tenta primeiro operar de um modo adoecedor, para depois conseguir operar efetivamente. Enquanto o adolescente está tentando operar essa separação de um modo adoecedor, é necessário que os pais ainda estejam lá, até que se separar de um modo não adoecedor, não patológico. Essa nuance não é fácil de perceber. Aparecida? Oi, gente, boa noite. Você falando isso, Renata, onde eu estava atendendo uma adolescente, e a gente começou a falar sobre essa questão do celular, né? E,
enfim, ela é muito apegada ao celular. E eu estava falando sobre a mãe dela, justamente sobre essa questão. Não, assim, né? Tentando entender um pouco da dinâmica da mãe dela em relação ao celular. E ela me disse: a minha mãe fica tanto quanto no celular como eu. Aí ela falou: como é que eu vou conversar com a minha mãe se ela também fica no celular? E depois ela falou: eu troquei a tela da televisão pela minha mãe. Né? Quando eu não estou no celular, eu estou na tela da televisão. Então, é isso que eu queria perguntar para você: como é que nessa situação? Porque hoje os pais também estão um pouco adolescentizados, né? Vamos dizer assim. Então, eles estão ficando tanto no celular quanto o próprio adolescente, né? Então, a Aparecida não é uma tarefa fácil hoje em dia ter encontro com as pessoas. Ou elas estão no deslocamento para o trabalho, ou elas estão no trabalho, ou elas estão numa tela, ou elas estão dormindo, que em algum momento as pessoas vão ter que dormir pouco. Então, não está uma tarefa fácil esse encontro. Esse encontro humano está cada vez mais difícil, e isso é uma queixa entre familiares, entre relacionamentos amorosos, entre todo mundo. É uma queixa comum e extremamente pertinente da gente fazer. De modo geral, os pais, eles apontam para a dificuldade de ter tempo por causa do cansaço, do trabalho e do deslocamento. É raro, Aparecida, que eles coloquem na conta o celular. Eles costumam colocar o celular dos filhos na conta, mas não o próprio. De fato, os adultos estão, nós todos, tá? Tão dependentes da tela quanto as crianças e os adolescentes. Inclusive, dificilmente uma criança se tornaria dependente da tela se os adultos não tivessem cuidado para ela. Ela não vai na loja e compra o próprio celular. Alguém teve que entregar o negócio para ela, inclusive ensinar a mexer. Agora, quando os filhos fazem isso, Aparecida, você tem duas saídas na clínica: apostar nos pais ou apostar no adolescente. Você já sabe a resposta: você vai apostar no adolescente. Por um motivo muito simples: o sujeito que está na clínica é o sujeito adolescente. E uma das tarefas das entrevistas iniciais é a retificação subjetiva. Qual a tua participação naquilo que você se queixa? Então, uma das coisas que a gente vai conversar hoje é justamente que esse jogo, veja que eu estou falando de um jogo. Como todo jogo, eu tenho 2 jogadores. E eu não tenho só 2 jogadores agora, eu tenho 2 jogadores desde o início. Lembra? O bebê nasceu e ele grita porque alguém escuta. Então, eu tenho um jogador, o que grita, o outro jogador, o que lê o grito. Aí a gente avança um pouquinho mais na infância, também a mesma coisa, 2 jogadores. Na adolescência, eu também tenho 2 jogadores, eu tenho mais que 2, né? Eu estou pegando 2 só para brincar aqui com a coisa do adolescente e o outro. Se eu tenho 2 jogadores, Aparecida, por que esse adolescente não pode dizer, mãe, sai um pouco do celular que eu quero conversar com você? Ou seja, por que ele não pode se responsabilizar por formular uma demanda advindo da tua própria queixa? Então, apostar no adolescente. Por quê? Qual que é o grande erro que a gente não deve cometer na clínica? Eu pego a queixa do adolescente e digo, opa, ele se queixou sobre os pais. Vou falar com os pais. Não, criatura, ele se queixou sobre os pais. É com ele que você vai continuar. Entende? Porque senão a gente vira pombo correio. E no final das contas, nem os adolescentes se resolvem com os pais, nem os pais se resolvem com os adolescentes, porque eles têm a falsa ilusão de que a Aparecida está resolvendo tudo. Não, a gente tinha problema de comunicação, mas aí a gente foi na Aparecida, ela resolveu nosso problema de comunicação. Ela contou para mim, minha filha contou para ela, e aí você vira ponte. E uma ponte que eles nunca vão aprender a atravessar de outra forma. Então, no adolescente, porque é ele que está ali. Se ele traz isso que ele trouxe para você, para a mãe, imagina, Aparecida, ela chega até a mãe e diz, mãe, eu não converso com você porque você está sempre com a cara no celular. Ela chegou a falar para mim que ela já cobrou a mãe dela. Sim, e de novo, e de novo, e de novo. Vocês perceberam que uma das palavras que eu usei aqui foi persistência? Persistência. Não é falar uma vez, é persistência. Então, é presença e persistência. Essas 2 palavras, elas se formam, elas são extremamente necessárias para e olha que é só uma das tarefas, ainda tem a outra tarefa. Uma das tarefas que é esse difícil e longo trabalho de elaboração da falta do outro. E para que
possa elaborar esse trabalho, eu primeiro preciso estar com o outro para me separar do outro. Seria mais ou menos assim, Aparecida, você está namorando com alguém e a pessoa some, você fala, nossa, a pessoa sumiu, eu preciso terminar com ela, mas como é que eu termino com ela se ela sumiu? Aí você vai ter que encontrar o cara, voltar ao namoro para falar, agora que a gente voltou e a gente está namorando, agora eu posso terminar com você. Agora vamos terminar aqui. Como é que você termina com alguém que te deu ghosting? Tem que achar o fantasma, se relacionar com ele para poder terminar com ele. Então, é mais ou menos a mesma lógica. Primeiro, essas pessoas precisam se encontrar para depois se apartar. Esse encontro tem que ser com presença e persistência. Tayla? Oi, boa noite. Eu só queria tirar uma dúvida, eu acho que é muito dessa questão da presença, né? Porque uma das grandes demandas de adolescente é justamente ter o próprio espaço, né? E aí, até que ponto, e aí eu me questiono, eu não sou mãe de filho adolescente ainda, mas até que ponto a gente tem que estar presente, né? Mas não a ponto de não ultrapassar essa barreira, entende? De não ser invasivo, porque eu acho que a grande dificuldade, aí o futuro adolescente está aqui do meu lado, mas eu acho que a grande dificuldade ainda é essa questão de eu estar presente, mas ao mesmo tempo eu não invadir o espaço do adolescente. Tayla, Né? é a pergunta de $1 milhão, e não é só no adolescente, não. A coisa da maternidade, vou falar maternidade porque a gente está falando, você ainda brincou aqui que o futuro adolescente, né? Ó, o futuro adolescente passando com a tarefa atrás ali. A coisa da maternidade, eu poderia falar da paternidade também, a parentalidade, se quiser juntar as duas, uma das dificuldades é que ela é sempre esse equilíbrio. Eu brincaria, sabe o equilibrista ali do circo? Tem uma coisa de equilibrista em que sentido? Eu entro, eu estou sendo invasiva. Eu saio, eu estou sendo negligente. Aí eu estou sendo negligente, eu falo, opa, negligência. Eu começo a entrar um pouquinho. Aí eu entrei demais, aí eu saio. Não tem equilíbrio, tá? Não tem um ponto em que você vai falar assim, pronto, encontrei o fino espaço, perfeito lugar aonde eu consigo me equilibrar. Não tem. Então, no final das contas, se trata desse exercício de entrar e recuar, recuar e entrar. Agora, o fato faz parte desse exercício, vez por outra, uma certa invasão. E faz parte desse exercício reconhecer essa invasão e recuar. Então, eu diria que é mais um movimento pendular do que um lugar exato. Agora, esse é o ponto. Segundo ponto, cuidado com o que te pedem. Vez por outra, o adolescente diz, eu quero o meu espaço, mas o que ele quer dizer quando ele realmente me diz o que ele diz? Lembra do texto Freud, A Negativa, em que o Freud inaugura para a gente essa coisa do texto que não está lá? Não é minha mãe, lembra? Opa, por que ele está dizendo não é minha mãe quando eu nem perguntei? Então, quando o adolescente diz, eu quero o meu espaço, sendo que eu nem perguntei para ele como é que você gostaria de estar em casa, o que ele está tentando me dizer por detrás do que ele está dizendo? Então, é interessante a gente sempre observar que tem o não dito, o maldito, que precisa ser interpretado. Inclusive, assim, em relação a essa coisa do espaço, quando o adolescente ele diz, eu quero meu espaço, para fazer o quê? É uma boa pergunta, né? E quem mais cabe nesse espaço, ou por quanto tempo se quer esse espaço, mas basicamente não pode ser uma palavra que o adolescente fala e a água parou. Ele precisa ser dialetizado. Então, a segunda coisa que eu coloco é dialetizar. Então, a primeira é esse movimento pendular. Não existe o ponto exato da maternidade, da paternidade, da parentalidade. É algo entre a invasão e o abandono, e a gente fica pendulando, tentando localizar um certo ponto. Todo mundo que passou por essa experiência sabe que é pendular. Um segundo ponto é dialetizar o que está sendo pedido. De modo geral, e essa é a marca da neurose, supondo uma neurose, por exemplo, entre o que se diz e o que se escuta já tem um abismo, e entre o que eu desejo e o que eu demando também, esses abismos todos precisam ser interpretados. Então, não tomar o que está sendo dito como absoluto é um bom ponto. Antes de passar para vocês, Jader e Elaine, deixa eu só avançar um pouquinho nesse ponto. Veja, então, o que é
esses desafios adolescentes. Então, só lembrando, essas duas grandes tarefas que o adolescente precisa fazer: o trabalho de elaboração das suas escolhas e a elaboração da falta no outro. Vamos aprofundar agora na tarefa das escolhas. A gente falou um pouquinho da separação do outro, vamos para das escolhas. Então, aprofundando nessa primeira tarefa, um longo trabalho de elaboração das escolhas. A gente precisa falar, então, da importância dos pais não desistirem de desempenhar essa função dos pais, até porque, por isso que na clínica com criança a gente convida os pais para não desistir, até porque tem um ponto muito interessante. Uma tarefa emperra a outra, tá? Como assim uma tarefa emperra a outra? Se o adolescente tiver completamente mergulhado nessa coisa dos pais, nesse impossível com os pais, numa queda de braço com os pais, ele não consegue pegar sua libido e investir em outro lugar. Tanto que na clínica, quando o adolescente ele chega, porque meus pais, a gente fala assim, vamos colocar seus pais aqui numa gaveta e deixa eu saber o que está acontecendo no restante da sua vida. Me fala, como é que está a escola, como é que estão os amigos, como é que está o esporte, sei lá, qualquer coisa que o moleque faz. Se você não, porque você entende que às vezes a tarefa, essa difícil tarefa da relação do adolescente com os pais, emperra todo o restante, a escolha profissional, a distribuição da libido para outros interesses, emperra todo o restante. Então, só tomem cuidado de lembrar que tem duas tarefas. E se uma está emperrada, guarda na gaveta e tenta passar para outra, porque, às vezes, uma das coisas que ajuda o processo de separação dos pais é que a libido esteja investida em outro lugar. Quando a libido do adolescente está investido num outro lugar, numa atividade esportiva, na amizade, na escolha profissional, sei lá para onde que ele vai investir, está investido em algum outro lugar que não seja brigar com os pais, a possibilidade de se separar dos pais se torna mais plausível. Deu para entender? Então, só fiquem atentos a isso na clínica. Você está vendo que os pais se queixam do adolescente, o adolescente se queixa dos pais e fica nesse jogo, um se queixando do outro, e você tem a sensação de que o atendimento emperrou e não está indo para porcaria de lugar nenhum. Sai desse jogo e vai para a segunda tarefa, que é das escolhas pessoais. Então, esse aqui não está indo para frente. Vamos colocar isso aqui numa caixa, daqui a pouco a gente lida com essa questão que emperrou. Vamos para o segundo ponto, o investimento libidinal para fora da família. Supondo que sua vida não se restringe aos seus pais, o que mais você tem para me contar? Deu para entender a lógica? Então, lembrem de fazer uma articulação na clínica entre essas duas tarefas toda vez que emperrar. Porque senão a coisa não vai para frente e você, no final das contas, se torna uma espécie de ou testemunha daquele drama familiar, que não é um lugar interessante para ficar, ou ainda numa espécie de juiz ou censor, sabe? Dizendo, seu pai tem razão, agora é o adolescente que tem razão. Como se você estivesse fazendo ali um certo lugar de dizer quem tem razão e quem não tem razão naquele confronto, naquele conflito que está aparecendo. Cuidado para não ocuparem aquele lugar. Então, sempre lembrem das duas tarefas para não deixar emperrar o tratamento, tá? Jader? Oi, pessoal, boa noite. Porque quando vocês estavam comentando aí a questão do limite, dessa presença constante dos pais, e a gente falou no encontro anterior sobre a degradação da lei, a decadência paterna, alguns autores que eu ando lendo têm falado de uma certa revivência do chamado Édipo na adolescência, né? Porque é exatamente a busca desse lugar assim de castração. Então, eu fico pensando assim, onde está a borda agora para a gente, né, para esse sujeito? Onde é que se ele está revivendo realmente o Édipo, o que é a gente proporciona a esse sujeito uma castração, ou o que eu vejo, e aí a minha experiência parecida com a do Rodrigo, que é em escola, é que não há uma borda, não há um lugar, como você falou, essa ausência, ela faz com que o sujeito não tenha por onde ter uma referência
né? Ele vai lutar contra uma ordem, contra uma lei, contra um mal-estar, mas também não tem. Então, está assim. E como é que fica nesse acompanhamento nosso essa questão aí, né, da degradação, borda e castração? Então, em relação a reviver o Édipo, lembrando que como o inconsciente é atemporal, Jader, qualquer coisa de qualquer tempo acontece a qualquer tempo. Então, os acontecimentos do Édipo, por exemplo, a castração, privação, frustração, Édipo, o desamparo, enfim, eles nunca estão estacionados num único ponto. Então, a coisa de reviver acontecimentos do Édipo não vão acontecer nem só na adolescência, vai acontecer em vários momentos da vida. Entende? Tem uma coisa muito interessante, quem está nos grupos de supervisão já me cansou de me ouvir falar isso, eu vou falar pela milésima vez, do aparelho psíquico em camadas. Tem coisas que... Porque, assim, quando a gente fala da formação do aparelho psíquico em camadas, o aparelho psíquico, ele se forma como atemporal, mas de que modo? A cada acontecimento, cada experiência em cada tempo vai deixando determinadas marcas, e essas marcas, elas vão criando uma espécie de... Lembra do bloco mágico do Freud, né? Vão criando ali um certo movimento. Isso significa que nada desaparece, nada apaga, nada é superado. Então, as fases do desenvolvimento psicossexual de Freud, por exemplo, oral, anal, fálica, elas nunca são superadas. Passa-se para a prevalência da próxima em relação à anterior, mas a anterior continua tendo influência. Então, quando a gente fala, aí, por exemplo, de questões edípicas, elas continuam tendo influência ao longo da vida. E a gente percebe, por exemplo, na atualização das relações amorosas. O Freud fala uma coisa interessante naquele texto, algumas distinções, algumas consequências, distinções anatômicas entre os sexos. Ele faz uma brincadeira assim, se eu pudesse dar uma sugestão para alguém, né, não vou dar para ninguém não, mas se eu pudesse dar uma sugestão para alguém, eu diria, nunca se case com seu primeiro amor. Porque o primeiro amor, ele é um herdeiro direto da relação amorosa com a mãe. Então, ele herda também todas as consequências desse amor, de ser possessivo, exigente e exigir não menos que tudo. E, portanto, está fadado à destruição dos dois participantes aí. Né? Então, se fosse para dar uma recomendação, passa para um segundo, um terceiro, um quarto, quinto, né? Joga mais para frente esse negócio, experimenta outros amores antes de se enlaçar um tempinho maior com algum. Essa brincadeira que o Freud está apontando nos dá uma notícia, Jader, que tem determinados acontecimentos que vão se repetir, e repetir, e repetir. O Édipo é um deles. Agora, tem um ponto interessante aí da adolescência, para pegar isso que você está falando, conversa com... Você citou a castração, mas eu vou citar não só a castração, vou colocar a castração, a privação, a frustração, ou seja, todas essas barras, todos esses nãos que precisam ser ofertados. Uma das coisas que a gente tem visto hoje na clínica são pais extremamente abalados e duvidando da sua própria capacidade como pais. O que não é difícil pra caramba, tá, gente? Ser pai e mãe é um negócio aí, uma tarefa terrível. Então, não é estranho que a gente duvide dessa capacidade de nós mesmos. E os pais ficam muito fragilizados diante dessa capacidade. Mesmo quando estão tentando fazer o melhor, tem a sensação de que estão sendo extremamente incapazes de fazer isso que gostariam de tentar fazer. O que significa que eles também têm uma enorme dificuldade de transmitir aos filhos uma forma de barrar os filhos. Porque é como se fosse... O que significa essa barra? Se eu disser não, meu filho vai me amar? Como se, de algum modo, a gente tem percebido que os pais têm medo de perder o amor dos filhos. Porque uma coisa é, teu filho fala, eu te odeio, ok, mas eu te amo. Agora vai para o teu quarto. Eu nunca mais vou, ok, tá na conta. Agora vai fazer tarefa. Ou seja, essa coisa de topar a ideia de que os afetos são ambivalentes e de que não há relação amorosa que não contemple uma boa dose de ódio, e que, vez por outra, o ódio vai ser manifestado com muito mais clareza do que o amor. Que teu filho vai falar mais vezes, eu te odeio porque te amo. Está na conta. O eu te amo está implícito no eu te odeio. Porque, no final das contas, o oposto do amor não é o ódio.
é a indiferença. Então, quando alguém diz eu te amo, eu escuto eu te odeio. E se alguém diz eu te odeio, eu escuto eu te amo. Então, tem alguma coisa que precisa se escutar por detrás do texto. Mas uma das coisas que tem acontecido com frequência são pais com medo de perder o amor dos filhos. Tanto que, às vezes, os pais vêm para a clínica para a gente falar, pode correr o risco, você não vai perder o amor dos seus filhos. Pode fazer as barras, pode oferecer frustração, privação, castração. Não recolham suas barras. Vocês entendem o que são as barras, né? Esses cortes para fazer o sujeito dividido. E por que é tão importante que a gente ofereça essa barra, esse sujeito dividido? Veja, se eu não tenho falta, eu não tenho desejo. Se eu não tenho desejo, eu não tenho objetivo. Se eu não tenho objetivo, resta a mim o objetivo que já vem pronto da vida. O que o Freud diz no texto da pulsão, que o pessoal diz que ele é pessimista, mas ele não é, não. Ele diz, o objetivo da vida é a morte. Eu acho essa frase linda. O objetivo da vida é a morte. É verdade. Ora, o objetivo é o final da linha. A vida nos conduz exatamente em que direção? A vida vai até a morte. Então, se o objetivo da vida é a morte, a única coisa que pode conduzir num outro rumo é o desejo. É o desejo que, de algum modo, me faz colocar outros objetivos singulares no meio da linha da vida cujo objetivo é a morte. E me permite não me conduzir rápido demais para o objetivo da vida, que é a morte. Não é bonito? Eu acho isso bonito. Tem gente que acha pessimista. Eu acho isso bonito. Veja, então o que a gente está dizendo? Se o sujeito ele não for castrado, ele não tem falta. Se ele não tem falta, ele não tem desejo. Se ele não tem desejo, ele não tem objetivo. Se ele não tem objetivo singular, o único objetivo que resta da vida é a morte. Eu acho lindo. Então, resta oferecer a castração para oferecer o desejo. Então, o que a gente está tentando conversar com os pais? Quando você oferece falta ao teu filho, você oferece a possibilidade dele de ter algum objetivo na vida. Porque o objetivo vai advir dessa falta, né? O Freud ele já falava sobre essa dificuldade dos pais de se manterem numa certa posição de autoridade na época dele. Isso não é tão novo assim. E de uma certa dificuldade dos filhos de dar conta de ultrapassar os pais. Como que chama, Rosana, aquele texto do Freud, quando dos filhos que ultrapassam os pais profissionalmente? Eu esqueci o nome. Daqui a pouco me faz download aqui na cabeça. Daqui a pouco me vem. Tem um texto muito bonito do Freud que ele vai falar do peso para um filho de ultrapassar os pais. Então, tem um jogo aí, daqui a pouco me faz download aqui na cabeça do nome do texto do Freud, me esqueci. Tem um jogo curioso entre os pais e os filhos em que ambos precisam lidar com lutos, com perdas, com ilusões. É um jogo que os dois lados, né? Quem faz, eu acho que uma leitura muito bacana sobre isso, todo mundo conhece, esse livro é clássico. A Berasturi, aquela psicanalista argentina, né, Síndrome da Adolescência Normal, lembram? Em que ela vai falar, olha, tudo que acontece com o adolescente acontece com os pais adolescentes. O adolescente tem o luto do corpo, os pais têm o luto do corpo. Os adolescentes têm uma dificuldade de lidar com a separação, os pais têm uma dificuldade de lidar com a separação. Tudo que acontece com um, acontece com o outro. Esse é o jogo. Por isso que na clínica com adolescentes, a gente faz uma conversa com os pais, mas a maior aposta é no próprio adolescente. A aposta maior é com o adolescente, tanto que a gente diminui bastante a presença dos pais na clínica e tenta seguir apostando nos adolescentes, porque a tarefa maior tem que ser deles. O efeito vai ser nos pais, mas a tarefa é diferente na clínica com criança, que a gente ainda chama bastante os pais, tá? Porque a gente ainda faz uma certa aposta de que a criança não dá conta de determinadas coisas diante dos pais. Na adolescência, a gente já muda essa aposta. Elaine? É um pouco relativo também a esse papel dos pais e um pouco dessas referências que a gente falou, né? A gente falou da série Adolescência, a gente falou... Bom, eu acho que Sex Education é muito legal e muito interessante para os pais verem também. Eu não sou mãe, mas eu lembro de ter ficado desesperada quando eu vi um filme chamado Kids, né? E pensei, meu Deus, não quero passar por isso. E
como também levar os pais a se lembrarem que eles foram aqueles kids, eles foram aqueles garotos, aquelas garotas, também, que eles mesmos ficam desesperados de ver uma série, e essa parte da negação dos pais da própria adolescência, ou de querer ver esse mundo como ele essa redoma está nas crianças ou está em cima de si mesmo? Uma das coisas difíceis, os pais, eles se lembram que eles já foram adolescentes. Inclusive, uma das coisas que eles acabam, vez por outra, se permitindo se colocar um jeito um tanto quanto antiquado em relação aos filhos, meio que repetindo, inclusive, a posição dos próprios pais, quando eles eram adolescentes, é por não saber inventar um jeito próprio. A gente poderia até pegar o Lacan, não me imitem. Então, não sabendo criar o próprio estilo, acabam repetindo os pais. Só que aí, Elaine, a gente tem uma dificuldadezinha maior, que é o seguinte, quem é o nosso paciente é o adolescente. Então, se a gente começa a interpretar os pais, eles não suportam, porque, e nem sempre que a gente encaminha, eles vão. Então, por mais que a gente poderia dizer para os pais, olha, ao invés de criar um estilo próprio, você está repetindo o teu próprio pai diante de você adolescente, mas agora, você no lugar do teu pai, diante do teu filho adolescente, ele não suportaria, você vai fazer essa mesma intervenção com a próxima geração. Teu pai não sabendo criar um estilo próprio, imita o avô dele. A questão é se você vai criar um estilo próprio ou vai repetir o texto do teu pai também adolescente. Então, você pega essa mesma lógica que você trouxe, Elaine, só que você vai apostar mais no próprio adolescente. De novo, se o seu paciente for o pai de um adolescente, você vai fazer exatamente essa intervenção, porque a relação transferencial permite essa interpretação. Mas quando ele chega na posição de pai, talvez a transferência não permita ir tão longe, entende? Permita poucas orientações, infelizmente. Mas a gente tem que saber lembrando que a gente nunca pode ultrapassar os limites da transferência, a gente tem que ir até onde a transferência sustenta. E quando a gente atende crianças e adolescentes, a transferência com os pais ela é um pouco mais limitada se eles fossem nossos próprios pacientes. Agora, esse ponto que você coloca em primeiras séries, o Kids, eu me lembro muito dela, ela foi proibida na época para menores de 18 anos, mas todo mundo assistiu, obviamente, como todas as coisas proibidas para menores de 18 anos. Eu tenho um livro aqui, esse aqui, ó, eu comprei só porque estava escrito para menor de 18 anos na época. Esse aqui, eu tinha 13 anos, estava num sebo na Praça da Sé. Aí estava escrito aqui, ó, venda proibida para menores de 18 anos. Eu tinha 13, eu falei, é esse. Só porque eu vi escrito, venda proibida para menor de 18 anos, relatório Wright, não sei se vocês conhecem, eu comprei quando eu tinha 13. A hora que eu vi proibida menor de 18, eu falei, eu quero esse. É óbvio, o que um adolescente vai querer? Aquilo que dizem que não é para ele. É óbvio, né? Eu estava com minha mãe, a minha mãe olhou e falou assim, tá bom, só pagou. Obviamente também. Então, Elaine, essa coisa dos pais repetirem, eles não fazem isso tão inconscientemente assim, pelo contrário, eu diria, inclusive, que eles repetem porque se lembram. Tem um ponto muito interessante que a Sônia Berti também elabora aí no texto, é que uma das coisas difíceis de lidar com os filhos é que, nesse processo de separação, os filhos explicitam o que há de mais vulnerável nos pais, porque os filhos conhecem os pontos fracos dos pais e enfiam naquele ponto fraco dos pais. Então, uma das dificuldades é que os golpes são baixos. Os golpes são baixos porque a gente está falando de tiro amigo, a gente está falando de quem tem material para acertar no lugar que te dói mais, porque te conhece muito intimamente, inclusive veio de você, né? Então, esse lugar de onde os filhos falam dói muito para os pais também. Assim como os pais têm que perceber que o lugar de onde eles falam dói muito nos filhos, porque é o lugar da origem. O texto que vem da minha origem, ele é oracular, né? Falou, colou. E o texto que os filhos trazem também dói muito. E aí, antes de passar para você, Janaína e Rodrigo, só para a gente fechar um pontinho aqui, veja. Então, como é que se dá esse diálogo?
entre pais e filhos, para também não ficar parecendo que é só um desastre e não há o que fazer. Primeiro ponto, estamos em 2025 e não em 1925. É necessário se lembrar que a função e os lugares se modificaram. Nós estamos numa época em que o zênite social, o que todo mundo quer, é ser adolescente. Então, o adolescente, ele ocupa hoje um lugar privilegiado. O adolescente não quer ser um adulto, o adulto quer ser um adolescente. Lembra que a gente estava falando sobre isso a partir do Contar de Caligares? A criança quer ser um adolescente, o adulto quer ser um adolescente, o adolescente está num lugar privilegiado. E o adolescente, de algum modo, sabe disso, quando vê, por exemplo, os adultos se vestindo como ele e assistindo as mesmas coisas que ele assiste. Coisas que são produzidas preferencialmente para os adolescentes. Vocês já foram no cinema? Só tem filme de adolescente no cinema. Basicamente, filmes sem ser para adolescentes, são poucos os que passam na grande tela. A gente tem que assistir de outro modo. No cinema, grande cinema, são filmes de adolescentes. Então, já sabendo disso, os pais precisam também perceber, sabe assim, o espírito do tempo, pegando Hegel, né? Qual que é o espírito do tempo? Eu só vou conseguir ser escutado se fale primeiro. E ele vai falar primeiro porque a gente está numa época, na época do Freud, quem falava primeiro e ficava com o principal bife era o pai, tá? O bife maior da mesa era ofertado ao pai. Os filhos só comiam depois que o pai se sentava à mesa. E a carne que sobrava. A gente não está nessa época mais. Agora o bife maior é para adolescente, tá? O bife maior vai ser ofertado para o adolescente. Então, nesse sentido, seria interessante que, assim como os filhos podem aprender muito com os pais, se permitirem abrir as orelhas, os pais também podem aprender com os filhos. Então, para que aconteça esse jogo, vai ser necessário, primeiro, que tanto um quanto os outros possam expor suas opiniões. Então, não adianta os pais chegarem e poder dizer, eu preciso que você me escute. Não, eu vim aqui para te escutar primeiro. Deu para entender a diferença? Eu vim aqui para te escutar. Aí, depois que o adolescente fala, agora que eu te escutei, deixa eu falar também. Aí o adolescente tenta passar por cima e fala, não, eu esperei você falar. Eu escutei você falar a coisa toda. Agora é a minha vez. Deu para entender a lógica? Então, você diz que pode falar porque você ofereceu primeiro a escuta. É um jogo. Vocês estão entendendo a coisa de um certo jogo que não coloca mais uma hierarquia falida. Segundo ponto, então, primeiro, é necessário que ambos possam expor... Deixa eu fechar seu microfone, Sirene. É necessário que ambos possam expor, então, as suas opiniões. Segundo, que não desista de fazê-lo, nenhum dos dois. Isso tanto adolescente, porque o adolescente fala, meu pai não me escuta, fala de novo. Minha mãe não presta atenção, se faça visto. Ou seja, que nenhum dos dois. Mas meu filho não escuta, fala de novo. Mas minha filha fechou a porta, abre. Ou seja, que nenhum dos dois desistam de fazê-lo. Terceiro ponto, que não abra mão da responsabilidade de acompanhar os filhos em suas trajetórias, porque supõe que não é ouvido. Ele não me escuta, então ele que se vire. E quando ele quebrar a cara lá na frente, a gente vê o que faz. Não deixar de acompanhar a trajetória simplesmente porque supõe que não vai ser escutado. Então, só para fechar esse argumento, o efeito da desistência, ele é normalmente assustador. O adolescente, ele se vê cair, perdido, desamparado, e no final das contas, ele vai fazer muita merda para ser visto. Então, só para fechar esse ponto, qual que é a função da análise aí? E aí eu passo para as duas perguntas finais. Qual que é a função da análise, então, nessa proposta? Primeiro, se a gente fosse falar assim, qual é o tempo lógico da adolescência? Lembra que a gente falou do primeiro tempo do sujeito, ser ou não ser o falo da mãe? Segundo tempo, primeiro despertar sexual. Lembra que a gente está falando de tempos desde lá do bebê? Qual é o tempo da adolescência? É o tempo do agir. O que acontece diante do segundo despertar sexual é que, não sabendo o que fazer com este corpo, eu começo a fazer a partir deste corpo. Então, é o tempo do agir, inclusive passagem ao ato, é um dos riscos que a gente tem nesse período. Então, essa tendência a agir
se relaciona à dificuldade de simbolização, o que fazer com esse corpo, que acompanha o momento de puberdade, esse mal-estar, esse despertar para o mal-estar que a gente estava falando. Essa dificuldade de simbolização, ela acaba sendo associada à angústia, e a ação rouba a cena da palavra. No lugar de falar, agir. O adolescente age 3 vezes antes de pensar e não chega a falar. Tanto que uma das queixas dos pais mas ele não me conta, ele não me fala como está. Eu pergunto e ele não diz nada, eu não fico sabendo de nada. Ou seja, no lugar da palavra, a ação. Qual que é o perigo do lugar da palavra, a ação? A ação, ela faz rupturas, ela faz curto-circuito. Ela faz curto-circuito com o corpo, o que significa que esse corpo em movimento, ele acaba se machucando e caindo, sem eu tomar os devidos cuidados para poder preservá-lo. Ele faz um curto-circuito com o laço com o grande outro, porque nesse movimento, nessa ação, o grande outro fica para trás. E essa ação também, essa necessidade de agir é marcada pelo desprezo de qualquer obstáculo ou de qualquer perigo. Você fala, você tem coragem de beber isso que você nem sabe o que é? Não, dá aqui, deixa eu beber. Pode ser ácido sulfúrico, a pessoa está ali bebendo. Ou seja, ela perde uma noção de qualquer obstáculo ou perigo. Você dá conta de pular desse prédio para outro? Docinho, e pula. Você vai fazer pacura entre prédios. Então, trata-se, assim, de uma passagem direta entre o instante de ver e o momento de concluir. O que o adolescente faz? Ele faz ele suprime, ele desaparece com o tempo de compreender. Lembra dos três tempos lacanianos? Instante de ver, tempo de compreender, momento de concluir. O que o adolescente faz? Um pacura entre o ver e o concluir, a partir da ação. Agora, então, vamos para a figura do analista. O analista vai convocar a um retroagir para o tempo de compreender, que foi suprimido. Então, o momento que cada um chega na análise faz muita diferença. Então, se o adolescente ele veio movido pelo próprio desejo, sucesso quase que garantido. Eu preciso de um analista, eu não estou legal. É a melhor das hipóteses. Mas não é sempre assim que ele vem. Se ele vem trazido pelos pais, dificuldade um pouco maior. Meus pais mandaram eu vim aqui, eu não tenho nada a dizer. Ou seja, ele vai continuar oferecendo agir no lugar de dizer. Se ele vem enviado pelas instituições, conselho tutelar, escola e etc., também uma enorme dificuldade, porque nem foi pelo olhar dos pais, nem pelo próprio olhar, foi de uma instituição estrangeira. Deu para entender as dificuldades? Então, quanto mais distante estiver a relação entre quem vai fazer a análise, que é o próprio sujeito, e quem percebeu o problema, maior a dificuldade e maior a possibilidade de você ver mais ação do que palavra. Então, a clínica com adolescente é uma clínica fundamentalmente de tentar substituir o ato pela palavra. De que modo? Interpretando o ato. Então, quando o adolescente, a gente tem notícia desse agir do adolescente, você vai oferecer algumas interpretações, lembrando que não podem ser todas na forma de pergunta, porque a gente tem alguém que tem dificuldade de articulação simbólica. Então, você acaba tendo que oferecer algumas metáforas para que ele possa, então, se interrogar sobre elas. Ao invés de você dizer o que isso quer dizer, e ele vai falar, não sei. Você vai dar uma inferência. Isso que você está falando parece conversar com aquilo e parece que você vai conseguir chegar em tal lugar. Ou seja, você produz um texto e entrega para que ele possa reagir, mesmo que a reação seja nada a ver isso que você falou. Então, se não é nada a ver, me explica o que tem a ver, entende? Você não oferece um texto com a certeza de que você vai acertar, você oferece para causar linguagem. Você está tentando causar dialética. Pode ser um texto tipo alienígenas invadiram a Terra, desde que cause algum tipo de discurso. Por isso, inclusive, a gente usa humor e assim por diante, tá? Então, para a gente fechar, Janaína, depois Rodrigo. Eu também tenho a minha maior experiência também em escola. E ouvindo o Jader, outros colegas, eu penso muito assim, e vejo muito um enfraquecimento do grande outro, né? Da figura do grande outro. Acho que por isso que os pais estão com tanta dificuldade em fazer essa castração, esses cortes, esse limite, né? Os pais choram, eles não conseguem entender, eles estão perdidos, aí eles choram, o adolescente está lá
um monte de problema e você chama para tentar resolver e o pai chora junto, né? Ele não tem um movimento assim de se colocar como o grande outro, né? De fazer aquele corte. Eu acho que a maior dificuldade é isso, talvez atrelada a essa questão de que todo mundo realmente quer ser adolescente, né? Então, não é nenhuma pergunta, eu não sei se eu reflito bem quando eu falo isso, mas é a sensação que eu tenho, assim, faz um bom tempo. Parece que não sai disso, né? É bem forte mesmo. Sim. Rodrigo? O que eu queria colocar vai muito de encontro com o que a Janaína falou, né? E você trouxe, Renato, que também essa questão de hoje o adolescente está nesse lugar privilegiado, né? Então acaba que nós encontramos pais também, aí a gente vai com um pouco da psicologia, que emocionalmente eles estão tão simbolicamente problemáticos como esses filhos adolescentes, né? Então, assim, então a segunda coisa que eu queria colocar, Renato, te fazer uma pergunta, porque a gente falou muito sobre o papel dos pais, né? Sobre esse lugar e tal, e etc. E o papel do analista, né? A gente está estudando um texto que o Russell Carsoli escreveu naquele livro Turbulência Adolescente. Ele tem lá que ele fala sobre a estupidez do analista, né? Ele fala que há uma estupidez dos analistas que escutam adolescentes, porque muitas das vezes eles se colocam em lugares, e isso eu ouço muito entre psicanalistas, quando a gente está falando de adolescentes, que é de um lugar onde é que ele não está ali como um analista, né? Parece que o adolescente é uma continuidade dele, né? E ele usa o estudo de caso dele, onde ele se viu nesse lugar. Ele falou, gente, olha aqui, ó, ele pega um caso dele e ele mostra onde é que ele chama isso de estupidez, usando aquela ideia do embotamento, do Bion, né? De que, assim, o adolescente chegar dentro da clínica e ele nos ver um tempo dentro do processo de transferência, como essa é a continuidade, é uma coisa, né? O problema é quando é um analista. E eu vejo isso muito quando se fala sobre adolescentes, né? Esse ponto quase que, e eu vejo que você bate muito nisso, e isso me conforta muito na escuta, que é você não está no lugar de moralismo, né? Você não está no lugar de moralizar esse adolescente, né? Porque a gente não está falando da sua adolescência, né, analista? Nós estamos falando de... E quando você fala, a gente não está mais em 1925, a gente está em 2025. A gente não está mais na sua adolescência, analista. Nós estamos falando de adolescências no ano de 2025, né? Como que ela está sendo desenvolvida. Olha que caso interessante, a gente falou aqui do filme Kids, né? A pessoa falou que foi proibido. Eu assisti ele na escola na 8ª série. A professora passou isso pra gente. Não só foi ele. Cristiane F., drogada e prostituída. Eram filmes que eram colocados para que a gente não se drogasse. E depois, para que a gente não fizesse sexo. Passar numa escola hoje, Cristiane F., drogada e prostituída, e boa parte das escolas do país. Te desafio. Hoje em dia. E engraçado que aí a gente vê, né? Eu tenho 43 anos. É a minha geração que hoje fala que é Deus, Pátria e Família. Assistiu isso. Cristiane F. era na 7ª e Kids era na 8ª série. Que ela está falando sobre drogas e a outra que ela está falando sobre sexo sem preservativo e tal. Que era aquele filme assim, ó, vamos chocar para não fazer. Eu acho bem moralista também, né? Que na verdade você não tinha uma discussão. Você assistiu o filme, você sai de lá chocado e não fazer, né? E eu queria saber seu papel, agora deixa os pais, do analista que escuta o adolescente, né? Do analista, né? Para a gente poder esse lugar. Tempo, olha só, em relação ao analista, isso que você colocou, normalmente o analista ele entra numa transferência imaginária quando ele se perde. Então, quando o analista ele compara a história dele à história do analisando, seja criança, adulto, adolescente, ele entra ele alista através do espelho, ele entra numa lógica imaginária que significa que ele se perdeu. Saber escutar implica em conseguir se retirar daquele lugar, se retirar, inclusive narcisicamente, para poder oferecer a escuta de um não lugar, né? Por isso que a gente fala, inclusive, de sujeito suposto saber, de não estar lá. Claro que não há problema nenhum, em algum momento da análise, aquelas tais conversas de elevador, tá quente hoje, né? Tá calor, trocou papel de parede, isso tudo bem, não tem problema nenhum mesmo, porque a análise faz parte
de um certo ensaio ali do início da sessão, tanto que de vez em quando, agora vamos abrir os trabalhos, né? Agora vamos começar a trabalhar. Ou seja, terminada aquela conversa de elevador, a regra da abstinência, como a Rosana colocou, ela passa a valer. Então, o analista aí, Rodrigo, se a gente está dizendo, veja, eu preciso saber o que eu estou procurando, e que sujeito é esse que eu estou recebendo para poder intervir. Que sujeito é esse que a gente está dizendo? Olha, se eu tenho um sujeito que substituiu a palavra pelo agir, o que a análise pode oferecer? A palavra no lugar do agir. Então, ele substituiu a palavra pelo agir. Eu vou oferecer a palavra no lugar do agir. Então, não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu acho que é bom ou ruim, certo ou errado. Tem a ver com as manifestações do sujeito. O sintoma, ele dá notícia da formação do inconsciente. Ele é uma formação do inconsciente que dá a notícia do inconsciente. Então, é a partir dele que você vai fazer a intervenção. Vitor, não vai dar tempo da gente continuar, porque estouramos o tempo. Guarda a tua pergunta, na próxima semana a gente continua daí, tudo bem? Lembrando, então, na semana que vem, a próxima especificidade é da clínica com idosos. O texto já está na mão para vocês. Beijo para todo mundo, Ângela Mucida. Beijo para todo mundo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.